Muito bem, acho que está no momento de iniciarmos este webinar. Primeiro que tudo, queria agradecer à Cátia Saramago o facto de estar connosco neste webinar. Obrigada. Em segundo lugar, agradecer também a todas as pessoas que se inscreveram e que vão participar neste webinar, o interesse demonstrado por esta temática. O webinar é realizado no âmbito do projeto IASU e estará focado na regulamentação dos dispositivos médicos para o calçado. E connosco vamos ter Cátia Saramago, como referi há pouco, que é licenciada em farmácia pela Universidade de Lisboa, portanto, penso que estará lá em Lisboa neste momento, ou próximo. É MBA pela Faculdade Camilo de José Cela da Universidade de Madrid, consultora, auditora na área dos dispositivos médicos, normativo da regulamentação dos dispositivos médicos e normas relacionadas. É auditora da Bolsa de Ordens Farmacêuticos, portanto, possui experiência na implementação deste tipo de processos e conhece bem a regulamentação dos dispositivos médicos para o calçado, e neste sentido pareceu-nos que seria a pessoa indicada para nos falar desta regulamentação numa perspectiva do calçado. E por isso eu espero que esta cerca de hora e meia a 2 horas do webinar seja proveitosa para todos. Em termos de metodologia, a Cátia Saramago vai fazer a sua apresentação ao longo de cerca de 1h15, 1h30, e depois teremos um período de perguntas que poderão colocar na caixa de perguntas que têm à vossa disposição na plataforma. Eventualmente, se ao longo da apresentação tiverem alguma questão pertinente que a coloquem na caixa de questões, ela poderá ser colocada de imediato ou passado relativamente pouco tempo para a Cátia Saramago poder responder, isto no sentido de dar mais dinâmica aqui à apresentação e a este webinar. Muito bem, Cátia Saramago, diga-me, está, por favor, pode iniciar então o webinar e mais uma vez muitíssimo obrigado por estar aqui connosco. Passa-me a palavra, não é, Rui? Passa a palavra, exatamente. Muito obrigada, uma boa tarde também a todos. Eu é que agradeço ao Rui e ao Centro Tecnológico pelo convite, é um gosto. Vamos então, neste webinar, falar sobre o novo regulamento dos dispositivos médicos ligados à área do calçado e permitam-me aqui, neste âmbito, alargar um bocadinho a temática e falar não só da patologia da diabetes e de calçado ligado ao diabético, mas de todo o setor do calçado que tem artigos que poderão ser classificados como dispositivos médicos e, portanto, podemos estar a falar de outras patologias e não só da área da diabetes. Portanto, de um modo geral, podemos segmentar aquilo que são os artigos de calçado em, a grosso modo, artigos de conforto. Podemos também ter aquilo que é muito específico e chamamos de equipamentos de proteção individual, porque são equipamentos que protegem o utilizador. O exemplo comum é o calçado de segurança que conhecemos, e depois poderemos, perdão, eventualmente também ter artigos que estão direcionados para uma finalidade médica e, portanto, estão muito ligados com a saúde do seu utilizador. E, nesse caso, poderemos estar a falar de dispositivos médicos. Assim sendo, sei que aqui o slide está um bocadinho cheio, mas não queria deixar de dar a nota daquilo que é a definição de dispositivo médico atual, da regulamentação atual. Peço desculpa, Cátia, só para interromper. O slide não está a aparecer, não sei, não está a partilhar. Já está a partilhar? Por favor. Não, mas não está a aparecer. Nenhum. Ainda não Nenhum. apareceu até agora? Não, até agora não. Opa.
favor, verifique. Estas questões informáticas. Ora, cá está. Compartilhar. Muito bem. Agora está ótimo. Está ótimo. Agora sim. Então estava eu a dizer... Muito obrigado. Desculpa, agradeço, Rui. Alerte-me, por favor, para alguma ocorrência. Portanto, estava eu a dizer que nós podemos então segmentar os artigos em artigos de conforto, os EPIs, que estava então a falar há pouco, e aquilo que são artigos mais direcionados para finalidades médicas, e aqui poderemos ter enquadrado então aquilo a que nós denominamos dispositivo médico. Assim sendo, o tal slide que eu estava a dizer, que está um bocadinho cheio, tem a ver com a definição daquilo que é dispositivo médico segundo a legislação atual, mas eu tentei apenas colocar com uma cor um bocadinho mais clara e destacar um bocadinho aquilo que se enquadra um bocadinho mais na área do calçado. Portanto, na realidade, poderemos ter materiais ou artigos que são destinados à utilização por seres humanos e que, ou de forma isolada, ou em conjunto com outros artigos e para fins médicos, podem ser destinados ou a prevenir, ou a tratar, ou a atenuar uma determinada doença, uma determinada patologia, ou até uma lesão ou uma deficiência, eventualmente até a alterar a anatomia de determinada zona do corpo, do estado fisiológico ou patológico em causa. E, portanto, perdão, apesar de ser um conceito bastante lato e que abrange um grande número de artigos na área da saúde muito vastos, na realidade, na área do calçado, poderemos encontrar alguns artigos especificamente para este efeito. Desde que o fabricante rotule e coloque como finalidade e como características do seu artigo este tipo de conceito, provavelmente iremos enquadrar como dispositivo médico. Assim sendo, estamos a falar não só do cuidado do pé, mas eventualmente de alguma alteração na anatomia, enfim, até poderá ser do corpo todo, coluna vertebral, etc. E estamos a falar de um vasto número de artigos, mesmo dentro da área do calçado. Poderemos, por exemplo, estar a falar da prevenção de determinadas patologias como esta que vos coloco aqui, que tem a ver especificamente com a ulceração no diabético, no pé diabético, e aí podemos precisamente ter artigos para prevenir esta ulceração, e poderá ser considerado um artigo nesta área como dispositivo médico. Poderemos ter depois outros mais complexos, aquilo a que nós normalmente consideramos como as walker boots, e que no fundo aqui estamos a tentar fazer uma imobilização das articulações do pé, tornozelo, eventualmente perna, e portanto poderemos estar a falar de algo mais complexo e mesmo para fins médicos. Ou até algo simples como esta simples ortótese, e que também poderá ter aqui uma finalidade dirigida para a saúde do utilizador e por isso poderá enquadrar-se como um dispositivo médico. A novidade é que estamos aqui numa transição em termos de legislação e, portanto, atualmente surgiu em 2017 um novo regulamento, um regulamento que abrange os dispositivos médicos e que faz a transição daquilo que era a legislação anterior, que tinha diretivas, e que passa agora a abranger estes dois grandes regulamentos que surgiram em 2017. Portanto, para todos aqueles que me estão a ouvir e que já sabem e que já leram um bocadinho sobre o regulamento, enfim, dar-vos aqui uma palavra de alento e dizer-vos que não estão sós, há imensas empresas, imensos fabricantes que de todo estavam ligados à área da saúde e que neste momento estão a tentar fazer esta transição e estão a tentar perceber se este regulamento é enquadrável, se é aplicável na sua área. Estamos a falar de áreas distintas como a estética,
como a ótica, que já está mais ligada à saúde, como a área têxtil, enfim, vários fabricantes e também o calçado, vários fabricantes que têm que rever os seus artigos e tentar perceber se realmente esta regulamentação irá afetar ou não a sua atividade. Do que é que estamos a falar essencialmente? Estamos a falar de uma transição então de 3 diretivas que eram anteriores a 2017 e que estavam em vigor e que cada uma delas abordava dispositivos médicos bastante diferentes. A primeira sigla que vos coloco aqui é de dispositivos médicos implantáveis ativos, o exemplo mais comum é o pacemaker. Portanto, esta diretiva era direcionada para esses dispositivos. Depois tínhamos os chamados dispositivos médicos normais, onde até poderemos colocar então os direcionados, os dentro da área do calçado, e o último, o DIV, os dispositivos in vitro, são aqueles que usamos na área laboratorial, para laboratórios, para fazer exames laboratoriais. Portanto, isto era o que tínhamos na altura. Tínhamos estas 3 diretivas que, a partir de 2017, passámos a abordar de outra forma e com 2 novos regulamentos, o 745, o 745 e o 746. Este 746 é semelhante àquela diretiva que vos falei, portanto também é para a área laboratorial. E, portanto, não vamos falar neste webinar sobre este. O 745, este sim, abrange então os tais pacemakers, etc., imensos tipos de dispositivos e também os de classe de risco mais baixa, por exemplo, alguns ligados à área do calçado. E, portanto, o que aconteceu foi que estes 2 novos regulamentos saíram em 2017, foram publicados, portanto, foram publicados em toda a União Europeia para serem aplicados no espaço económico europeu. No entanto, a sua aplicação verdadeira estava delineada para mais tarde, para haver um período de transição entre 2017 e as empresas se prepararem então para começarem a aplicar o regulamento. Com a Covid houve ainda ali uma derrogaçãozinha e passou mesmo a ficar aplicável este regulamento que agora nos diz respeito na área do calçado, que é o 745, passou a ser aplicável a 26 de maio do ano passado, de 2021. Portanto, isto significa que em maio do ano passado, todas as empresas, principalmente fabricantes de dispositivos médicos, deverão rever, no fundo, os seus sistemas e tentar perceber o enquadramento da sua atividade e, se este regulamento for aplicável, deverão estar a cumpri-lo a partir dessa altura. Esta é a realidade atual, portanto, este regulamento está a todo o vapor neste momento, que já estamos em 2022. Na realidade, o que é que aconteceu? Portanto, saímos das tais 3 diretivas que eram também diretivas da União Europeia, fixavam um objetivo geral, mas na realidade depois o que acontecia era que cada Estado-membro tinha que publicar legislação específica, e nós também publicámos em Portugal, legislação específica nacional para os dispositivos médicos. Neste momento, com este regulamento que é vinculativo, que tem vários artigos, várias regras, ele estabelece de forma muito clara todos os requisitos que temos que cumprir para estar em efetivo cumprimento legal. E, portanto, todos os Estados-membros vão utilizar este regulamento de igual forma. O que é que isto nos leva? Leva-nos a ter, de um modo geral, um quadro regulamentar que é sólido, é transparente, sustentável e que não haja grandes discrepâncias de interpretação dentro da União Europeia. Portanto, a ideia é essa. Qual é o foco? O foco essencial deste novo regulamento é a maior segurança clínica, portanto, melhorar a segurança clínica do ponto de vista de segurança e desempenho do dispositivo médico, com foco
no doente e com foco no utilizador. Portanto, na realidade, nós vamos ter aqui um regulamento bastante mais extenso que a diretiva anterior, que também tem o grande objetivo de melhorar o acesso ao mercado, portanto, melhorar a circulação dentro dos artigos e dos dispositivos dentro do espaço económico europeu. E, portanto, e de forma equitativa para os fabricantes, seja um fabricante em Portugal, seja um fabricante em Espanha, um fabricante na Alemanha, portanto, em termos de interpretação da legislação vai ser semelhante, porque o regulamento é único e toda a gente se vai guiar pelas mesmas regras, pelos mesmos artigos, pelos mesmos requisitos. A ideia é uma melhoria e por isso falamos de uma evolução, não é? E não da revolução. Perdão. Relativamente, só para a título de curiosidade, para comparar um bocadinho os dois diplomas legais, enquanto que nós tínhamos, por exemplo, esta diretiva anterior, que tinha cerca de 60 páginas, 22 considerandos, 23 artigos, reparem que agora temos um regulamento, por exemplo este, o 745, com 176 páginas, com 101 considerandos, que é aquela primeira parte do regulamento, com 123 artigos, só de definições temos 71 definições e, portanto, como veem, é bastante mais detalhado, bastante mais pormenorizado e, se me permitem a minha opinião, eu acho que isso é muito bom, porque quer dizer que em cada artigo, em cada regra, nós temos quase como uma checklist para tentar perceber, enquanto fabricantes, o que é que temos que cumprir verdadeiramente, o que é que o que é que temos que fazer, de que forma temos que fazer e como chegar lá para entrar em verdadeira compliance, como nós costumamos chamar nos sistemas de gestão da qualidade. Portanto, dizer-vos que existem ainda, então, diplomas legais em Portugal relativos aos dispositivos médicos e, portanto, dentro da área do calçado, quem está já a comercializar, a fabricar ou a distribuir, ou ambas, dispositivos médicos, tem também que olhar ainda para estes diplomas, que são diplomas nacionais, ainda em vigor em Portugal, que ainda vêm e acompanham a legislação anterior. O Decreto-Lei 145, ele diz respeito aos dispositivos médicos, portanto é geral, e a Portaria 256 é bastante importante para quem fizer distribuição por grosso de dispositivos médicos, portanto, provavelmente, não sei se na plateia teremos apenas distribuidores por grosso, pode acontecer, ou até fabricantes que também fazem a distribuição depois. E, portanto, esta portaria 256 até é pequenina, ela tem 4 páginas, muito fácil de ler e tem algumas imposições de procedimentos, algumas instruções bem claras e que deverão olhar com alguma atenção na área da distribuição de dispositivos médicos. Perdão. Dizer-vos ainda que, além dos dispositivos médicos comuns de que falamos, este regulamento aborda também aquilo a que nós denominamos dispositivo médico feito por medida e que na área do calçado encontramos muito também. Aquilo a que, portanto, é aquele tipo de artigo que tem como base uma prescrição médica, uma receita, o receituário do próprio médico, e é esse receituário que tem todas as indicações e todas as características para o design, para conceber o dispositivo e depois fabricá-lo, claro, e depois transferir do design para o fabrico. Portanto, são dispositivos que têm um enquadramento que não é de fabrico por lote, nem por série, é um fabrico personalizado, à medida, mediante as especificações que vêm da prescrição médica. E, portanto, esses também são enquadráveis neste novo regulamento, no 745 de 2017.
Têm requisitos específicos, precisamente porque, como são personalizados, são feitos apenas para determinado doente, com determinadas características. Para alguns requisitos não é tão aplicável como nos outros dispositivos e, portanto, tem cláusulas, tem requisitos específicos aqui dentro do regulamento. Assim sendo, dizer-vos que, muito bem, sabemos então que temos alguns artigos que têm esta finalidade médica, que no fundo visam atenuar ou prevenir ou tratar alguma lesão, alguma doença, ou modificar a anatomia do organismo e, portanto, está identificado como dispositivo médico dentro da área do calçado. A partir daqui, temos que tentar perceber como é que os classificamos. Os dispositivos médicos são classificados em várias classes. Deixo-vos aqui nesta pirâmide a forma habitual com que representamos estas classes e eles são estratificados por aquilo a que nós chamamos de classes de risco. Portanto, temos a classe de risco mais baixa, que é a classe 1, onde temos dispositivos que não são nada invasivos. Podem ver ali as cadeiras de rodas, os óculos, enfim, alguns dispositivos que não têm invasibilidade nenhuma e em termos de risco para o doente, sempre com foco no doente ou no utilizador, não há risco inerente e por isso nós classificamos ali como classe 1. Depois, à medida que subimos as classes, nós também aumentamos o nível de risco e então poderemos ter identificação ou classificação 2A, depois a 2B, subindo o risco, e no topo da pirâmide temos os dispositivos médicos de classe 3. Aqui posso dar exemplos, normalmente os de classe 3 são aqueles em que realmente há algum risco de vida ou morte, ou estamos a falar de riscos mesmo elevados. Estamos a falar de próteses, por exemplo, que até se colocam em bloco operatório e, portanto, são muito invasivas. Estamos a falar, por exemplo, de desfibrilhadores também e que, pelas suas características, têm um risco inerente no desempenho e para a segurança do doente. E, portanto, estão no topo e são classificados como classe 3. Se tentar interpretar o regulamento aqui é bastante claro e percebe-se claramente que, à medida que avançamos na classe de risco, quanto mais risco temos, mais exigências temos, precisamente para transmitir, para que haja confiança, não é, da parte de todos nós, do profissional de saúde. O próprio fabricante fabrica com mais segurança porque tem muito mais requisitos e mais rigor e depois, obviamente, o doente também terá a segurança da sua saúde assegurada. Como é que classificamos? Esta é sempre a grande pergunta que me fazem logo assim que começamos a montar e a implementar o regulamento. Perguntam-me logo, meu Deus, como é que vamos aqui classificar os dispositivos médicos? Ora bem, a classificação vai depender de vários parâmetros. Fundamentalmente, quem decide eventualmente a finalidade do dispositivo é sempre o fabricante. Portanto, dependendo daquilo que o fabricante colocar no rótulo, na rotulagem, dependendo dessa rotulagem, então nós vamos classificar e vamos enquadrar o dispositivo médico numa classe. No fundo, os parâmetros são o fim a que se destina o dispositivo. Depois temos também a questão da duração com o contacto do corpo, se a duração é maior ou menor. Tipicamente e pelo regulamento nós classificamos a duração do contacto do corpo entre temporária, a curto prazo ou a longo prazo. Portanto, dependendo a longo prazo, claro que terá mais risco, obviamente. Depois, a questão da forma de contacto com o corpo, aquilo a que nós chamamos a invasibilidade. Portanto, se o dispositivo é mais invasivo ou menos invasivo.
perdão. E, portanto, normalmente os artigos de calçado são pouco invasivos, porque não penetram na pele, nem enfim, causam nenhuma, não penetram e, portanto, não são classificados dentro desta área da invasibilidade. E, portanto, temos sempre, normalmente, uma classificação mais aqui na base e serão tipicamente dentro da área do calçado classificados como dispositivos de classe 1. Também depende da anatomia afetada para a utilização. Como devem imaginar, é completamente diferente nós termos um dispositivo médico que entra em termos sistémicos, ou seja, entra para todo o corpo e ele vai afetar todo o corpo. Por exemplo, entra para a corrente sanguínea e vai afetar o corpo inteiro, ou um dispositivo médico que é local, que é apenas no pé, apenas naquela área. E depois também, em termos de anatomia, também é muito pertinente nós sabermos qual é o órgão. Se é um órgão nobre, portanto é muito diferente nós estarmos a aplicar um dispositivo médico diretamente no coração, que só temos um, do que no pé ou no rim, em que temos mais que um e por isso, em termos de risco para a saúde do doente, temos que analisar de outra forma. Depois, não esquecer ainda outros potenciais riscos que o próprio fabricante pode identificar e que poderão ser importantes. E dentro da área do calçado temos alguns. Por exemplo, a questão da pediatria. Dependendo da população-alvo, se eu estou a direcionar um determinado dispositivo médico para uma população que é, por exemplo, de bebés, crianças, até mesmo recém-nascidos, o risco inerente aumenta, precisamente porque são populações mais sensíveis, com os órgãos provavelmente não totalmente desenvolvidos e, portanto, em termos de análise de risco, de segurança para o doente, poderá ficar aumentado. Portanto, dependendo de todos estes parâmetros, poderão então fazer uma classificação dos vossos artigos, do vosso portfólio, enquanto artigos de calçado, mas especiais, em que classificam como dispositivos médicos e tipicamente nós temos a classificação na área do calçado como classe 1, classe de baixo risco, por não serem invasivos e pela finalidade que têm. Portanto, tendo esta identificação enquanto dispositivo médico, tendo também a classificação do próprio dispositivo médico, segundo aqueles parâmetros, o fabricante quer, evidentemente, colocar os dispositivos no mercado. Para colocarmos no mercado, principalmente no mercado europeu, nós precisamos sempre que os artigos tenham uma marcação CE. Neste caso, sendo um dispositivo médico, terão que ter uma marcação CE como dispositivo médico. Portanto, terá sempre que se procurar uma forma de que esta marcação CE seja colocada no artigo para se garantir a livre circulação deste dispositivo no espaço económico europeu. Podemos então aqui, nesta questão da marcação CE, partilhar, portanto, dividir em duas grandes áreas. Uma primeira, em que são os dispositivos que atrás vos referi, que são aqueles de maior risco a partir da classe 2A, normalmente são dispositivos com um risco um bocadinho mais elevado e esses precisarão sempre de ir a um organismo notificado, que é um organismo dentro da União Europeia, regulador, e que recebe a documentação do fabricante e analisa essa documentação e aprova, faz a avaliação da conformidade do vosso dispositivo. E a partir daí aprova um certificado de conformidade com marcação CE para nós colocarmos o dispositivo no mercado. Isto é o habitual. Para dispositivos, como é a maioria dos casos dentro do calçado, que estão então nesta base de classe 1,
A maioria dos dispositivos de base de classe 1 não precisam de ir a este organismo notificado, precisamente porque são dispositivos muito simples e com risco muito baixinho, e por isso mesmo não há necessidade de recorrer a essa entidade reguladora. Nesse sentido, é o próprio fabricante, dentro desta classe 1, que vai emitir uma autodeclaração, aquilo que nós chamamos de declaração de conformidade. Portanto, ele próprio emite, responsabiliza-se por ter todos os requisitos implementados relativamente ao regulamento e pronto, e compromete-se a estar completamente disponível para qualquer entidade reguladora. Em Portugal temos o Infarmed, que é o regulador não só do medicamento, mas também do dispositivo médico, que nos pode inspecionar dentro do território nacional, e os organismos notificados são então os que vão fazer esta avaliação da conformidade para classes de risco superiores. Caso seja um dispositivo, então, a partir da classe 2A e que vá a um organismo notificado, ao lado da marcação CE aparece um número de 4 dígitos que tem a ver com o número de identificação desse mesmo organismo notificado. Portanto, ele tem esse número de identificação que aparece logo a seguir à marcação CE no artigo, e obviamente eu pus aqui que é exceto para a maioria dos da classe 2A, porque estes não vão ao organismo notificado e por isso então emitem apenas a tal autodeclaração e fazem o registro do dispositivo e colocam no mercado. Assim sendo, em termos de colocação no mercado, até porque, pronto, neste webinar temos que fazer aqui uma abordagem mais resumida, mas depois estarei disponível caso tenham alguma questão, enfim, estaremos aqui disponíveis para esclarecer dentro daquilo que pudermos. Mas, na realidade, nós vamos ter, então, durante alguns anos, no mercado, dentro da União Europeia, tanto dispositivos ao abrigo das anteriores diretivas, como dispositivos ao abrigo da nova regulamentação. E, portanto, outra pergunta que me costumam fazer é logo, até quando podemos ter os nossos dispositivos assim, da forma como sempre tivemos? Antes de 2017 sempre tivemos assim, e até quando eu consigo escoar ou quando é que eu tenho mesmo que fazer esta mudança enquanto fabricante? Ora bem, então, se seguirmos esta linha cronológica, a publicação do regulamento foi em 2017, sendo que ficou logo destinado que a aplicabilidade seria mais tarde. Primeiro, inicialmente até era 2020, com a Covid aumentou-se ali mais um anito e passou a ser aplicável o ano passado, em maio do ano passado. Ou seja, certificados que ainda estão ao abrigo das antigas diretivas e que ainda estão dentro da validade, podem continuar sem qualquer problema. Até 2024, maio de 2024. Aqui, em maio de 2024, esses certificados que estavam ao abrigo das antigas diretivas perdem a validade. E teremos mesmo que emitir um novo certificado já ao abrigo do novo regulamento. No entanto, a partir de 2021, todos os artigos ou dispositivos que são novos e para os quais nós temos que emitir um novo certificado, ou seja, à medida que eles vão caducando, entre 2021 até 2024, ao renovar, temos sempre que renovar já ao abrigo do novo regulamento e não segundo diretivas. Depois, entrando então já na cadeia de distribuição, já depois do fabrico, nos distribuidores, estes distribuidores terão um prazo ainda um bocadinho maior para conseguir escoar para o retalhista, não é? Para as farmácias, para farmácias, para os hospitais, etc. E, portanto, temos aqui um prazo de até 2025 para, a nível da distribuição, então, escoarmos todos estes dispositivos que ainda estão ao abrigo das antigas diretivas. Portanto,
teoricamente, a partir de 2025, nós vamos então ter dispositivos médicos no mercado, todos já com certificados que mencionam o regulamento, e que claramente esses fabricantes estão a cumprir todo o regulamento de fio a pavio. Claro que, entretanto, isto diz respeito apenas aos certificados, mas desde 2021 que os fabricantes têm mesmo que implementar e que ter cumprimento de todos os outros requisitos que aparecem no regulamento e que vamos falar a seguir. Mas a nível dos certificados, normalmente perguntam e os prazos são estes. Rui, não sei se há alguma questão, não estou aqui a ver o bate-papo, não sei se deve haver. Aqui neste... Kátia, apareceu apenas aqui uma questão que eu posso colocar, que é uma questão que é: quando o produto incorpora prata em classe 3? Uma questão que foi colocada. Depende. Vai depender, lá está, realmente temos aqui então esta classificação e não vai só depender das características do facto de ter prata. Vai depender de muita coisa, não é? Vai depender do facto de ser invasivo ou não. Eu deduzo que, sendo de calçado, não deve ser, à partida não será, da duração de contacto com o corpo e vai depender da conformidade e de todo o dossiê técnico que o fabricante lança, elabora. Sendo que, segundo o regulamento, nós temos que olhar para estas questões de segurança e de risco, não só do ponto de vista individual do doente, sempre com foco no doente, mas não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de saúde pública. E, portanto, o facto de incorporar prata, até que ponto vai, pôr em causa alguma segurança, alguma reação adversa da parte do doente, e não só esse contacto com a pele do doente, deduzo que será um artigo desse género, mas também a questão dos resíduos. E, portanto, aqui, segundo o regulamento, também temos que pensar na questão da saúde pública e de como é que depois nós vamos fazer a gestão do resíduo desse que incorpora prata. Portanto, desses dois pontos de vista, esses dois parâmetros têm que entrar na análise de risco e será avaliado. Não tenho aqui resposta certa, dizendo sim, é tal e qual assim. Não sendo invasivo, deduzo que não será, dificilmente será classe 3. Dificilmente, mas apenas uma dica. Daquilo, e só para fazermos aqui um pequeno balanço daquilo que foi referido até ao momento, o que se poderá depreender, afirmação, pergunta, é que, por exemplo, calçado ortopédico, designado calçado ortopédico, portanto, sob prescrição médica, ou calçado para diabéticos, digamos, deverá ser considerado classe 3. Classe 1, desculpe, classe 1. À partida, sim. Há algumas exceções, temos que ver caso a caso, depende mesmo muito do dossiê técnico, porque até pode ser uma classe de risco sempre tudo muito baixinho e chegamos ao final e vemos que no dossiê técnico aparece uma população-alvo muito específica e que nos vai aumentar o nível de risco e, portanto, temos mesmo que deixar de colocar na classe 1 e passa à classe 2A. Claro. Portanto, essa avaliação é feita com base em quê? Em alguma checklist, porque referiu aqui alguns aspectos: fim a que se destina, duração de contacto com o corpo, forma de contacto, mais ou menos invasivo, etc. Mas essa avaliação é sempre uma avaliação feita, neste caso, pelo fabricante. Digamos. É sempre feita pelo fabricante e é feita em conjunto, normalmente em conjunto com peritos técnicos, que muitas vezes até são externos ao fabricante e que o fabricante contrata para fazer essa avaliação. É uma avaliação que
poderá ir a um ensaio clínico, por exemplo, no limite, poderemos ter que fazer ensaios clínicos, mas poderemos ter que fazer, para dispositivos muito baixos, de classe muito baixa, habitualmente fazemos o estudo bibliográfico. E, portanto, por comparação bibliográfica de outros artigos que já existem no mercado e para os quais já sabemos qual é o risco associado, nós fazemos comparação e com artigos semelhantes dizemos, ok, então o meu dispositivo é semelhante e, portanto, perante esta referência bibliográfica que tem que ser reconhecida, com autores de renome e, portanto, bem sustentada, nós poderemos justificar a nossa classificação enquanto fabricantes. Sim, o que está a referir é que, só mais esta pergunta para depois prosseguirmos. Se estiver de acordo. O que está a referir é que, por exemplo, um fabricante que classifica o seu dispositivo médico como classe 1 tem que ter algum tipo de prova, análise prévia, estudo, chamemos o que quisermos, estudo, que, digamos, demonstre que a empresa fez essa avaliação previamente. Sim. De modo a chegar à conclusão que aquele dispositivo médico era classe 1 e não classe 2. Não é? Portanto, nomeadamente em relação aos aspectos que são aqui referidos. É isso? Isso mesmo. Tem que haver evidências concretas. Para classes de risco baixas, costuma ser bastante comum aceitarem apenas essas referências bibliográficas, mas têm que ser estudos científicos feitos com essa comparação e bem justificado para que possamos dizer sim, o nosso dispositivo é classe 1 e não é classe 2A, por exemplo. Para classes de risco mais altas, quando começamos a subir, dificilmente depois o organismo notificado aceita só referências bibliográficas. Normalmente depois entramos mesmo em ensaios clínicos, em estudos clínicos, e que aí, claro, o budget depois será outro, evidentemente. Mas já estamos a falar de classes de risco mais elevadas. Na área do calçado, daquilo que me tem passado pelas mãos, estamos sempre a falar ali de classes mais baixinhas e a comparação e os estudos bibliográficos são bastante sustentáveis e consegue-se fazer um dossiê técnico robusto com justificações sólidas e aceitáveis. Mas sim, é um trabalho de perito técnico, sim. Muito bem. Podemos prosseguir a apresentação, entretanto, e podemos mais à frente colocar outras questões. Obrigado. Claro que sim. Portanto, temos então estes deadlines. Agora, por onde começar? Não é? Aquilo que o regulamento menciona é que há exigências em termos de documentação técnica do próprio dispositivo e exigências do ponto de vista do sistema de gestão e exige um sistema de gestão da qualidade. Então, poderemos logo começar por tentar perceber quais são sabendo que no nosso portfólio, enquanto fabricantes, temos efetivamente dispositivos médicos, então temos que logo tentar perceber qual é a função enquanto operador económico. Portanto, somos o quê? Somos fabricantes e, portanto, fabricamos o dispositivo na íntegra ou somos só, por exemplo, um subcontratado do fabricante e, portanto, fazemos só parte do processo e depois enviamos o artigo e é o fabricante que depois lança no mercado. O fabricante tem que ser aquele que aparece na rotulagem e, portanto, a embalagem tem que dizer o nome dele e tem que haver um contrato com este subcontratado, se existirem subcontratados. Seja como for, mesmo sendo subcontratado do fabricante, ou seja, fazendo uma etapazinha de tudo, do fabrico total, mesmo assim deverão implementar um sistema de gestão da qualidade, e isto seguindo claramente o regulamento 745. Portanto, identificar qual é a função enquanto operador económico. Poderemos também apenas ser distribuidores, não é? E, portanto, nesta área é aplicável também o regulamento está mais virado para o fabricante, obviamente as 100 e tal páginas são todas elas muito viradas para o fabricante, mas há uns pormenores enquanto distribuidor que são aplicáveis e que devem considerar para fazer esta transição, nomeadamente
controlar os artigos que estão a distribuir e, portanto, tentar perceber se os artigos estão com os certificados válidos ou não, ou se devem exigir do vosso fornecedor, que é fabricante, que atualize os certificados. Também podemos ser importadores ou mandatários. O mandatário é aquele que é apenas o representante do fabricante na União Europeia, mas que também está enquadrado no regulamento e também precisa ter um sistema de gestão da qualidade e, portanto, há requisitos também para mandatários. Também podemos ser apenas retalhistas e aqui o controlo é um controlo diferente, tentar perceber se os dispositivos de facto estão em conformidade com o regulamento quando nos chegam já ao retalho, não é? Para a farmácia, ou à farmácia, ou ao hospital, enfim. Ou somos instituições de saúde e dentro das instituições de saúde até podemos ter a questão até, por exemplo, do dispositivo feito por medida. Portanto, tentar perceber exatamente qual é que é o enquadramento enquanto operador económico, para depois conseguir identificar os requisitos que são aplicáveis no regulamento. Depois, a partir daí, quais são as obrigações, não é? Se formos fabricantes, então as obrigações, teremos que ver todo o rol de obrigações, caso seja subcontrato do fabricante, o rol de obrigações é muito semelhante, mas depois no final quem coloca no mercado é efetivamente o denominado fabricante. Começo então por dizer que um dos requisitos é o fabricante ter um sistema de gestão da qualidade. Eu deixo-vos aqui um semáforo porque, enfim, apenas para compararmos um bocadinho com as atividades do nosso dia-a-dia, não é? Se repararem, esta questão do sistema de gestão da qualidade tem a ver com a normalização, com a imposição e implementação de normas, de estándares, de regras que ficam sistematizadas e, portanto, e que toda a organização depois adota como sendo metodologias para o dia-a-dia. E se repararem, não só em empresas, mas numa vila, numa cidade, num país, temos também todos regras e normas que temos que respeitar. E todos nós conhecemos essas normas. E se verificarem, quanto mais normas o país tem, mais moderno, mais organizado ele é. E, portanto, esta norma dos semáforos, em que o vermelho é para parar e o verde é para avançar, imaginem se não tivéssemos, não é? E cada um inventava a sua maneira e uns viam o vermelho e avançavam, outros já não, outros paravam, enfim. E, portanto, estas coisas do sistema de gestão da qualidade tratam exatamente esses aspectos. O sistematizar metodologias e regras específicas para uma organização ou até para um país. Portanto, é no fundo isto que o regulamento também diz. Atenção, se for fabricante de dispositivos médicos, temos aqui riscos acrescidos e identificados para a saúde do doente ou do utilizador e, nesse sentido, com foco no doente, deverão implementar um sistema de gestão da qualidade. O foco é sempre segurança e desempenho do dispositivo médico. Nesse sentido, o regulamento estabelece que o fabricante deverá implementar esta norma, que é a ISO 13485. Para quem conhece sistemas de gestão da qualidade mais transversais, deve conhecer a ISO 9001. Esta norma é semelhante à ISO 9001, mas é também para sistemas de gestão da qualidade, mas específica para dispositivos médicos. E, portanto, é esta que é aplicável nesta área e o regulamento é muito claro e estabelece como obrigatório o fabricante ter este sistema implementado. Atenção que não diz que é preciso uma certificação. A certificação é apenas a cereja no topo do bolo, não é? A certificação é aquilo que nós temos para evidenciar que temos o sistema. E depois para exportar, etc. Enfim, a certificação é sempre a grande mais-valia. Mas o regulamento diz que esta norma deve ser implementada dentro daquilo que é aplicável no fabricante.
A título de exemplo, posso dizer que a norma tem algumas cláusulas específicas para artigos ou dispositivos que sofrem esterilização. Na maioria dos artigos de calçado e que são dispositivos médicos, nós provavelmente não vamos ter essa área. E, portanto, esse requisito fica não aplicável, não aplicam e, portanto, não implementam. Quando chegarem à área da esterilização, dizem que não é aplicável. Mas a maioria dos outros requisitos deverão implementar. Portanto, esta é a grande obrigatoriedade para o fabricante de dispositivos médicos. Perdão. Depois, o que o regulamento pede é que olhemos para todo o ciclo de vida do dispositivo e pensemos, muito bem, é preciso controlar cada passo, cada etapa do ciclo de vida do dispositivo. Então, começando aqui, talvez por esta laranja, que é a etapa da investigação e do desenvolvimento, é aquilo que nós, vulgarmente, na indústria do calçado, designamos por projeto, não é? Temos o projeto e depois o design, ainda estamos aqui com a ideia, e essa ideia tem logo à partida que ser controlada. A própria ISO 13485 estabelece alguns controlos, nomeadamente um dossiê de design e desenvolvimento, que passa a ser obrigatório para o fabricante e que tem requisitos específicos, esse dossiê. Portanto, tem que existir dentro do sistema de gestão da qualidade e tem que portanto, ter controlos e ser pensado à cabeça do ponto de vista da segurança do doente e também daquilo que é o cumprimento legal. Depois, passando da investigação e desenvolvimento, e portanto essa investigação e desenvolvimento obviamente que passa logo por uma avaliação de risco, e a avaliação de risco acaba por estar em todas as etapas, avaliamos riscos, tentamos perceber se este design pode seguir para a frente, e a partir daí, até com essa avaliação de risco, nós conseguimos fazer a classificação do próprio dispositivo médico. Precisamente com aqueles parâmetros que falámos há pouco. E então depois temos aquilo a que nós designamos por transferência do design para o fabrico, que deve também ser controlada e tem parâmetros próprios e, portanto, deverão ter registros, procedimentos relativamente a esta transferência. Portanto, assegurar que aquilo que é desenhado, que está em projeto, realmente passa para o fabrico com as especificações certas, com as especificações que tinham sido projetadas e aprovadas na parte do desenvolvimento. Depois no fabrico, obviamente que temos também a imposição de vários controlos, portanto o regulamento fala tem a tal do género de checklist que vos falei, desde controlos de matérias-primas, requisitos e critérios para controlar as matérias-primas, depois dos equipamentos todos de fabrico, a qualificação da infraestrutura para fabricar o dispositivo médico, requisitos próprios para as pessoas que estão em fábrica a produzir. E aqui estou a falar no sentido lato, tanto para dispositivos normais como os por medida. Tanto faz, temos que ter estes controlos todos, até para ter a certeza de que estamos realmente a seguir as especificações. Controlos no produto intermédio. Dou aqui a dica também dos controlos relativamente ao retrabalho, ou seja, quando nós temos algum produto em que temos algumas matérias a sair da linha de produção e reintroduzimos, até para poupar, para evitar o desperdício, reintroduzimos novamente na linha de produção e esse retrabalho tem que ter controlos e muitas vezes até tiramos amostras pelo meio para tentar avaliar a conformidade de cada produto intermédio até ao produto final. Tudo isso está abrangido pelo regulamento e tem que ser visto de fio a pavio para assegurarmos o desempenho e a segurança do dispositivo.
Depois, aquilo que eu estava a falar há pouquinho, na sequência até da pergunta do Rui, que tinha a ver com a avaliação clínica. Portanto, havendo aqui fabrico, depois nós devemos conseguir provar que aquilo que fabricamos, de facto, tem o desempenho a que nós nos propusemos e a segurança para o utilizador, para o doente, que também dissemos que teria. E, portanto, tem que haver prova disso. Em classe de risco mais baixa, repito que poderá ser feita uma avaliação clínica através de alguma comparação bibliográfica. Em classes de risco superiores terá mesmo que se entrar numa avaliação clínica, enfim, um bocadinho mais detalhada e no terreno e com ensaios específicos. Assim sendo, tendo toda esta panóplia de etapas feita, entramos na avaliação da conformidade, que lá está, é o pedir ao organismo notificado a nossa marcação CE, pedir-nos o certificado de conformidade, ou no caso da classe 1, estamos a falar da emissão da declaração de conformidade que vos falei há pouquinho, a tal autodeclaração, para lançarmos o produto no mercado. Temos então a colocação no mercado. Esta colocação no mercado peço desculpa. Esta colocação no mercado é feita já com a avaliação da conformidade e deve ser feito um registro. Mais à frente tenho uns slides para vos mostrar a plataforma de registro. Temos uma plataforma de registro Infarmed cá, a nível nacional, e temos já em desenvolvimento uma plataforma também da União Europeia e que será o futuro, entrará em vigor no início de 2023, vamos ver se tudo corre bem e está aqui de vento em popa. A partir da colocação no mercado, temos então a distribuição, não é? A aquisição pelos distribuidores, a distribuição propriamente dita e a dispensa, portanto a venda ou a utilização do nosso dispositivo. Eu gosto sempre de fazer a ressalva a esta questão da publicidade, que está muito ligada aos departamentos comerciais dos fabricantes e também a aquilo que nós chamamos de departamento de marketing e departamento comercial, porque o próprio regulamento e a ISO 13485 pede bastante controle nesta área. Controle dos catálogos de produto, não só documental, mas em termos de conteúdo mesmo. Controle das fichas técnicas do produto, das especificações, portanto, todo esse controle também passa por esta parte publicidade, comercial, enfim, divulgação. A própria publicidade de dispositivos médicos está no Decreto-Lei 145, que deixei no outro slide, e é abordada e tem requisitos próprios. Depois entramos aqui já nas últimas fases, que por um lado ou eliminamos, e portanto aqui também temos alguns riscos inerentes à eliminação, até falei ali um bocadinho por causa da pergunta da questão da prata, e temos a obrigação, segundo o regulamento, de fazer uma supervisão daquilo que estamos a lançar no mercado. Estamos a falar de uma monitorização pós eu ter comercializado e aquilo a que nós chamamos de vigilância do dispositivo. Se calhar ando para a frente e é basicamente isto que tem aqui neste slide. Este sistema de vigilância e de comunicação de incidentes é uma imposição do regulamento, já era também nas antigas diretivas, agora cada vez mais, e nós temos aqui, enquanto fabricantes, uma obrigação de fazer esta vigilância do dispositivo já depois dele ser comercializado e proativamente ou retrospectivamente tentar perceber o que é que está a acontecer com o dispositivo. Saber sobre reclamações, sobre reações adversas, se há sugestões do próprio utilizador, do próprio doente ou do médico, e com isso agarrar nesses outputs
e entrar para o meu design enquanto fabricante e melhorar o meu produto. Portanto, o próprio regulamento pede uma grande melhoria no fabrico e esta ambição, esta melhoria contínua para o fabrico dos dispositivos. Existe também uma cláusula específica no regulamento sobre a comunicação de incidentes, principalmente incidentes graves, e aqui, pronto, existem prazos específicos para reportar à tutela, para investigar e para reportar à tutela, portanto, aconselho-vos vivamente também a analisar e a ver o enquadramento na vossa área. De um modo geral, o sistema de gestão da qualidade, então, que é imposto pelo novo regulamento, segue os requisitos inerentes ao sistema de gestão da qualidade, portanto, todos os requisitos habituais, nomeadamente a questão do programa de auditorias, e, portanto, mantém-se a obrigatoriedade de terem que fazer auditorias para a melhoria contínua do sistema. Eu apenas destaquei aqui alguns pontos que talvez sejam relevantes e talvez tenham algum interesse para falar neste webinar. O primeiro tem a ver com a observância da regulamentação. Dentro do próprio sistema de gestão da qualidade, o regulamento impõe que exista uma pessoa responsável por estar atualizada relativamente à lei, relativamente à legislação. Aquilo a que se chama o responsável pela observância da regulamentação. E atenção que aqui o regulamento é muito claro e quer habilitações específicas. Assim, no geral e muito sinteticamente, dizer-vos que é obrigatório que esta pessoa tenha uma licenciatura numa área das ciências ou da saúde ou numa área de direito, portanto, médica, farmacêutica, ciências biomédicas, etc. E nesse caso, se tiver essa licenciatura, poderá ter apenas depois 1 ano de experiência, no mínimo, na área dos dispositivos. Se não tiver nenhuma destas licenciaturas, for uma pessoa de outra área, totalmente diferente, então, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos 4 anos de experiência na área dos dispositivos médicos. Portanto, só aqui isto está mesmo diretamente no regulamento, como imposição para o fabricante. Portanto, a partir de agora, enfim, não há nenhum fabricante que fabrique dispositivos médicos que não possa cumprir, tem esta obrigação de cumprir este requisito para esta pessoa específica, pessoas, pode não ser só uma, podem ser várias, e que sejam responsáveis pela observância da regulamentação. Rui, não sei se posso avançar ou se... eu não sei porque não estou a conseguir ver o chat, aqui as perguntas. Sim, não, eu penso que pode avançar. Ok. Com a apresentação. Faremos as questões que existem, mais uma ou outra no final. Tá bem. Ok. Depois, temos então requisitos gerais relativos à segurança e ao desempenho do próprio dispositivo médico. Portanto, e relativamente a estes requisitos, vai depender muito da classe de risco e existem regras específicas e artigos destinados a cada um, e a imposição de haver um sistema de gestão de risco. Portanto, dentro deste sistema de gestão da qualidade, será obrigatório existir um sistema de gestão de risco. Queria apenas aqui deixar-vos a nota de que não é a mesma coisa da gestão de risco à luz de um sistema de gestão da qualidade ISO 9001. A ISO 9001 é um sistema de gestão de risco muito baseado no negócio. Aqui, para esta ISO 13485 e segundo o regulamento, nós estamos a pensar em gestão de risco muito associada ao doente, ao desempenho do produto e, portanto, àquele ciclo de vida que vos falei há pouquinho, e é aqui que nós fazemos esta avaliação do risco.
portanto, a classificação do dispositivo e depois toda a avaliação clínica, o controle do fabrico, etc. Tudo isto está inerente a este sistema de gestão de risco. Portanto, muito direcionado para o produto e para o doente e para a patologia, não propriamente para o negócio ou a sustentabilidade do negócio. E nem sequer poderão justificar dessa maneira. Não é passível de justificação dizermos no fabrico eu optei pela prata, por exemplo, em vez... ou, por exemplo, vou dar um exemplo ao contrário, optei por um crómio hexavalente em vez da prata porque é mais económico. Portanto, isto não faz sentido neste tipo de norma. Vamos ter que justificar todos estes passos através do cumprimento da legislação e do desempenho e da segurança do dispositivo. E, portanto, no caso do crómio hexavalente era um problema porque em termos de resíduos é complicado e tem sempre aqui um risco acrescido que temos que ter em conta. Depois temos então a questão da avaliação clínica, que também já vos falei um bocadinho, tem a ver então com algum estudo bibliográfico e as justificações, inclusivamente através de ensaios feitos por entidades externas e pareceres de peritos técnicos, muitas vezes, enfim, da área, contratados muitas vezes externamente para fazer esta avaliação clínica. Os controlos todos operacionais, que já vos falei, perdão. E portanto, a questão do acompanhamento e monitorização pós-comercialização. Relativamente a este acompanhamento pós-monitorização e monitorização depois de eu colocar já no mercado, portanto pós-comercialização, aqui o regulamento é claro e, dependendo da classe de risco, existem alguns documentos que o fabricante tem mesmo que emitir. Portanto, para classe 1 é um bocadinho mais leve aqui a estrutura documental e, basicamente, o que é obrigatório é terem um plano de monitorização pós-comercialização, e o próprio regulamento diz o que é que o plano deverá ter. No fundo, é um plano para fazermos esta análise de monitorização e, portanto, de estarmos a acompanhar como é que o nosso dispositivo está a ser comercializado, e depois é obrigatório termos um relatório de monitorização pós-comercialização. À partida, este relatório terá, enfim, todos os estudos, terá as tendências, terá uma análise daquilo que se está a passar com o nosso dispositivo médico durante a fase já de comercialização. E evidentemente que terá incidentes, alguma reação adversa, alguma reclamação ou um incidente mais grave, tudo isso entra então para o relatório que é obrigatório. A partir daqui, a partir de outras classes de risco mais elevadas, então começa a haver outro tipo de exigência e começa a haver exigência de relatórios periódicos. Posso-vos adiantar que relativamente à classe 2A, a exigência é de saírem relatórios periódicos de 2 em 2 anos, e para a classe 2B e 3 já serão relatórios periódicos anuais, obrigatoriamente. E, portanto, existe alguma imposição do regulamento no sentido de dizer ao fabricante, atenção, os senhores têm mesmo que acompanhar o vosso dispositivo, mesmo depois de ele já estar no mercado. E, portanto, devem ter os conhecimentos, o conhecimento não só do vosso design e do vosso fabrico, mas também daquilo que se passa depois com o doente, depois já de ser utilizado. Portanto, é isso que se quer, que haja um dinamismo e que o conhecimento não seja só para uma direção, mas que seja bidirecional para o fabricante também acompanhar aquilo que se está a passar com o seu dispositivo ao longo dos anos. O sistema de vigilância
Existe também, portanto, o Infarmed tem uma plataforma e tem formulários específicos onde cada um de vós, aliás, até sem login nenhum, é público e poderão entrar e preencher os formulários de vigilância. A vigilância tem a ver com alguma notificação que tínhamos que fazer relativamente ao dispositivo, de alguma reação. No fundo, esta notificação pode ser feita por qualquer um, pelo profissional de saúde, pelo fabricante, pelo distribuidor, enfim. Mas o distribuidor tem que ter conhecimento e, portanto, tem que ter este sistema de vigilância dinâmico para rapidamente reagir se houver um problema grave. Um problema grave ou de saúde individual, de uma única pessoa, ou de saúde pública. Um exemplo aqui para a área do calçado pode ter a ver com dispositivos por medida. Apesar de serem de classe baixa, perdão, poderemos efetivamente ter dispositivos por medida que, se tivermos problemas no fabrico ou no design, ou não seguirmos bem as especificações do médico, poderemos depois ter problemas a posteriori. Portanto, esta questão da vigilância é importante, porque a própria patologia e a jornada que sabemos que o doente vai percorrer ao longo dos seus anos com patologia, poderá ser modificada devido a algum problema de fabrico ou de design desse dispositivo. E nesse sentido, se houver alguma, digamos, reclamação ou notificação, o regulamento impõe timings específicos para investigar e para reagir e para notificar o regulador. E nesse sentido, enquanto fabricantes, dispositivos médicos devem estar atentos, porque têm aqui uma notificação obrigatória, se for o caso. Temos depois então uma questão onde também normalmente há muitas dúvidas e costuma haver muitas perguntas, que tem a ver com a imposição que o regulamento menciona relativamente à rastreabilidade e um bocadinho relacionado com a rotulagem. Então, a partir do momento em que foi publicado o regulamento, passou a ser então obrigatório produzir-se na altura da produção e no embalamento termos aquilo a que chamamos UDI, que é a identificação única do dispositivo. Está em inglês, mas a nossa identificação inequívoca de que o dispositivo é aquele único e tem aquele códigozinho específico. Então, esta UDI, ela é dividida em dois grandes braços, dois grandes ramos. Um que é a DI, portanto, o identificador do próprio dispositivo, específico para um fabricante, e a PI, que é, no fundo, o identificador de produção, e que identifica a unidade de produção. Portanto, no fundo, quando estamos a falar da identificação única, não estamos só a falar de lote, mas estamos a ir mais além. Estamos a falar de número de série. A identificação apenas daquele dispositivo e só daquele, independentemente de termos 20 dispositivos todos dentro do mesmo lote. Depois cada um vai ter o seu número de série. E aí nós podemos chegar a uma rastreabilidade única, portanto, muito detalhada. E esta é uma imposição agora do regulamento. Claro que a aplicação é gradual e posso dizer que para classes mais baixas teremos, enfim, a imposição de limite, pelo menos por enquanto, maio de 2025, como limite para os dispositivos médicos de classe mais baixa terem esta UDI. Portanto, vamos ter que ter no fabrico e no distribuidor, teremos que ter, enfim, leitores que possam ler este código e, portanto, o software apropriado, obviamente. E, portanto, vai ser obrigatória esta aplicação na rotulagem, na embalagem, e este UDI entra, então, numa base de dados. E essa base de dados,
que é europeia, comum dentro do espaço económico europeu, a chamada EUDAMED, que provavelmente alguns de vós já ouviram falar, e, portanto, vai ser aplicável e, a partir da UDI, nós vamos conseguir saber exatamente não só o lote, mas o número de série de um determinado dispositivo que, por exemplo, teve um problema, ou que teve, enfim, originou uma reação adversa. Esta UDI é aplicável a todos os dispositivos, exceto os feitos por medida, porque, como é óbvio, é muito complicado, não é? É um dispositivo que não é feito por lotes, não é feito por um sistema contínuo, mas é personalizado. Portanto, à exceção dos feitos por medida, os tais de receituário, e dos experimentais, que são para ensaios clínicos, a partir daí, portanto, todos os outros vão precisar de ter a identificação única na sua rotulagem. O que é que se pretende com esta identificação única? Pretende-se que haja aqui, fundamentalmente, uma prevenção da fraude, da adulteração e dos falsificados. Portanto, aqui nós vamos ter a tal maior confiança no dispositivo médico, de todos os players do mercado, não é? Desde o fabricante até ao doente. E, portanto, é aqui um passo fundamental e é, enfim, uma evolução para o nosso dispositivo. Portanto, aqui já numa fase de sintetizar da matéria aqui no webinar, o que posso aconselhar será começarem pelo planeamento, se é que estarão agora a começar. Comecem a planear, vejam budgets e vejam principalmente se são ou não operadores económicos dentro disto que é o mundo do dispositivo médico e analisarem o vosso portfólio, tentarem perceber dentro dos artigos que têm se efetivamente eles qualificam como dispositivo médico. Se for o caso, então rever a classificação deles e tentar perceber se eles estão bem classificados ou se têm que reclassificar o dispositivo, porque agora o regulamento é mais detalhado e o que está a acontecer é que alguns dispositivos começam a subir de classe quando revemos os dossiês técnicos. Portanto, verificar todas as regras de classificação que estão no regulamento e são muito claras, não são ambíguas. A partir daí, analisar então as alterações que necessitam de fazer na vossa documentação técnica, portanto, a todos os níveis, não é? Do sistema de gestão da qualidade, a nível do risco, a nível das evidências clínicas, tentar perceber se precisam de mais evidências clínicas, até se precisam de atualizar, porque as referências bibliográficas são antigas, portanto, rever um bocadinho todos os requisitos do regulamento a par dos requisitos da norma que é imposta pelo regulamento, a ISO 13485. Depois, não esquecer também da revisão da rotulagem. Há requisitos específicos no regulamento para a rotulagem. Entende-se por rotulagem tudo. A embalagem, portanto, a parte do rótulo propriamente dito, e o folheto também pertence àquilo a que nós chamamos de rotulagem. No fundo, é informação para o doente ou para o utilizador. Portanto, a adequação da rotulagem é também essencial e tem requisitos também bastante definidos no regulamento. Portanto, aconselho também a verificarem a adequação da rotulagem dos vossos produtos. Depois perceberem também se a monitorização pós-comercialização se está a seguir aquilo que o regulamento impõe, nomeadamente os tais relatórios e o plano de monitorização que vos falei. Enfim, fazerem aquilo a que nós chamamos de plano de acompanhamento clínico pós-comercialização. Portanto, já depois da comercialização, tentar acompanhar e emitir os planos e os relatórios que o regulamento impõe. Não esquecer, dentro desta área já de comercialização, não esquecer a questão dos requisitos de vigilância, que tem a ver com as reações adversas, aquilo que temos que notificar
ao regulador, eventualmente até suspeitas de falsificados, é obrigatório notificar e, portanto, rever estes requisitos para fazermos a vigilância do nosso dispositivo médico. A questão das obrigações da rastreabilidade, aconselho vivamente a que comecem a pensar, se ainda não pensaram nisso, ver orçamentos, ver como é que as coisas, como é que se implementa esta questão da UDI, da identificação única, e procurar saber, sem dúvida, se o vosso responsável pelo cumprimento legal na fábrica, se tem as qualificações que o regulamento pede, as tais habilitações e experiência que vos falei há pouco, relativamente então ao responsável pela observância regulamentar. Depois, identificar lacunas, portanto, façam aquilo que nós chamamos de gap analysis, não é? Uma análise de lacunas, um género de uma auditoria diagnóstica, para tentarem perceber se precisam de emitir mais procedimentos, há procedimentos que são obrigatórios e que têm que ficar elaborados no sistema de gestão da qualidade da fábrica, verem questões jurídicas muito específicas que poderão, enfim, ter que analisar com mais detalhe, dependendo do artigo, as vossas obrigações enquanto operadores económicos, todos os recursos técnicos, as infraestruturas, os equipamentos, as pessoas, e não esquecer, eu ponho sempre esta parte para não se esquecerem, da imposição no regulamento do seguro de responsabilidade pelos produtos. Portanto, há a exigência de o fabricante ter um seguro de responsabilidade caso haja danos na saúde do doente pelo uso, pela utilização dos produtos. Este seguro é obrigatório. Vejam se há necessidades de formação, se calhar uma formação um bocadinho mais extensa que este webinar, mas este webinar já é um início, se for o caso, e aqui temos várias panóplias de formação. Portanto, temos numa primeira fase formação sobre o regulamento, depois formação sobre a norma ISO 13485, que o regulamento impõe. Esta norma, por sua vez, fala ainda da gestão de riscos, e existe uma norma específica de gestão de riscos, que é a ISO 14971, e essa é uma norma que também poderão implementar e que ajuda a implementar isto que é a gestão de riscos relativos à segurança do dispositivo e do doente. E pronto, enfim, e formação específica que identifiquem como necessidade de formação. A emissão da declaração, então, portanto, a avaliação da conformidade dos vossos dispositivos, vejam se está tudo conforme, se têm as declarações e os certificados de conformidade dentro dos prazos, se é necessário renovar, se for o caso de serem dispositivos de classe mais alta, ver se é necessário contactar organismos notificados e fazer a marcação CE, e fazer os registros nas autoridades competentes e depois então manter o sistema. Relativamente aos registros nas autoridades competentes, deixo-vos aqui aquilo que é o site do Infarmed para o registro dos dispositivos médicos, todos, portanto, que existem no mercado nacional. É um registro obrigatório. E, portanto, todos os dispositivos que estejam a circular no nosso mercado, em Portugal, têm mesmo que ser registados aqui, desde que o fabricante seja português, terão que ser registados. Tem então depois a plataforma Eudamed, que também vos deixo aqui no slide, de que já vos falei, que é a plataforma abrangente para todos os Estados-membros, não só em Portugal, mas, enfim, para todos, onde, por enquanto, é um registro voluntário, os fabricantes estão de forma voluntária a registar-se na plataforma. A ideia é que a partir de início de 2023, de facto, a Eudamed entre a todo vapor e tenha, enfim, os registros todos. Que tipo de registro a Eudamed terá? Deixo-vos aqui aquilo que é o objetivo. O objetivo é haver informação disponível sobre os tais números de série, a identificação única,
sobre a fiscalização do mercado, sobre alguma investigação ou algum estudo clínico sobre um determinado dispositivo. Os certificados todos dos dispositivos poderão estar disponíveis e, portanto, arquivados, depositados neste repositório da EUDAMED. Identificar os fabricantes, os mandatários, os importadores, a questão da vigilância, se determinado dispositivo que eu tenho em casa, se já teve, enfim, problemas com reações adversas ou algum tipo de reclamação assim mais relevante, eventualmente será aqui na EUDAMED que eu conseguirei ver e aí será partilhado com todos os Estados-membros. Portanto, será aqui uma comunicação fantástica e que estamos todos com esperança de que nos facilite a vida, principalmente relativamente aos certificados, para conseguirmos fazer download dos certificados e ter acesso imediato e rápido. Assim sendo, para terminar, praticamente, dizer-vos então que o regulamento traz aqui muitas novidades, há aqui muito trabalho para fazer. Alguns fabricantes vão ter mais trabalho que outros, depende do grau de implementação que já têm até das antigas diretivas, mas na realidade temos tudo mais. Mais produtos que são considerados positivos, mais produtos que são reclassificados com outro nível de risco, mais entidades envolvidas, inclusivamente subcontratados enfim, players dentro da área de fabrico e apenas para algumas etapas de fabrico, mais requisitos no regulamento, portanto no diploma legal, mais processos vários, processo de vigilância, processo de design, processo de técnico, processo de gestão de risco, enfim, várias atividades aqui dentro da fábrica, mais gestão de informação, obviamente, e a ideia será, claro, mais transparência, mais coordenação entre todos para, enfim, assegurarmos definitivamente que o doente pode usar os nossos dispositivos com confiança e que está tudo controlado, no fundo. Pronto, deixo as referências, deixo aqui também o meu e-mail, estou à disposição, ou através do Centro Tecnológico também. Agradecer-vos. Rui, não sei se haverá questões. Há algumas questões. Primeiro de tudo, obrigado pela apresentação. Temos aqui algumas questões. Uma das questões que nos surge tem a ver com a monitorização pós-comercialização. Neste caso, em relação à forma de monitorização pós-comercialização de um dispositivo médico classe 1. E como é que é feito e qual a frequência com que deve ser feito essa monitorização. Sim, como é que deve ser, e como é que deve ser evidenciada? Através de relatórios? Sim, existe mesmo uma imposição para se fazer um plano de monitorização pós-comercialização. Portanto, começa por aí, começa por ter aquilo a que o regulamento, eu posso deixar o artigo se depois tiverem mesmo que analisar. O artigo é o 83 e que fala da imposição de existir um sistema de monitorização pós-comercialização pelo fabricante. E, portanto, diz quase que em forma de checklist, como estava a dizer, os dados todos que o fabricante deve recolher e utilizar para ter este sistema. Posso dizer alguns, determinar a relação benefício-risco, portanto, qual é o benefício-risco e esta proporção para o doente, o resumo da segurança mesmo do clínico, ações preventivas, ações corretivas de segurança que eventualmente tenham ocorrido. Portanto, já estamos a falar de um dispositivo já comercializado, não é? Já no mercado. E, portanto, todos esses outputs da comercialização têm que entrar aqui neste sistema. E depois é preciso então ter um plano, o plano de monitorização pós-comercialização, portanto, a partir desse plano faz-se um relatório para a classe 1, é um relatório base que no fundo vai resumir aquilo que são as tendências, as ações corretivas, ações preventivas. O que o regulamento diz é que para a classe 1 não há imposição de periodicidade, é apenas atualizado, enfim, quando é necessário,
e, eventualmente, se tiverem uma inspeção, terão que disponibilizar ao regulador. Pronto. Para as outras classes, há imposição, classe 2A, 2 em 2 anos, a partir da classe 2B, anual. Muito bem. Cátia, ia só pedir para deixar de partilhar claro. a apresentação, que assim falamos mais sem a apresentação. Ok, obrigado. Já está. Ok. Um produto, outra questão que aqui está, tem a ver com o registro do produto junto de Infarmed, é isso? Portanto, apesar de fabricado em Portugal, só se for comercializado em Portugal é que deve ser registado no Infarmed, é isso? Ou seja, se o produto for exclusivamente para exportação, não tem que ser registado no Infarmed, é isso? Registado. Tem sim, tem que ser registado no Infarmed, naquela plataforma que eu deixei. Sim. IDM, tem sim. Tem que ser sempre registado no Infarmed. E é o registro do produto a produto, ou é o registro do fabricante? É uma noite sem dormir, é verdade. É produto a produto. Eventualmente... Exceto nos casos dos produtos feitos à medida. Estou eu a perguntar. Sim. Exceto nos casos dos produtos feitos à medida, porque aqui é complicado, pronto, de se fazer esse tipo de registro. No entanto, poderemos ter eventualmente produtos que são classificados como famílias de produtos. Portanto, são produtos muito semelhantes entre si, em que a finalidade é a mesma, a gestão de risco é a mesma, a função é a mesma, tudo igual. E, portanto, em termos de gestão de risco, aparece exatamente igual. Então, nesse caso, muitas vezes classificamos como pertencente à mesma família. Então, registramos a família. Mas esse registro, sim, tem que ser... Ou seja, não é um registro referência a referência, pode ser por família de produto, digamos assim. Eventualmente. É fazermos produto a produto mesmo. Produto a produto. Produto a produto. Okay. Quando diz produto a produto, estamos a falar, por exemplo, por referência, no caso do calçado. É isso? Sim. Uma outra questão tem a ver com o dossiê técnico que tem que existir para cada produto, nomeadamente em relação à extensão e ao tipo de extensão e ao tipo de informação que é obrigatório ou que é relevante, obrigatório e relevante disponibilizar. Claro. O que é que nos pode dizer em relação a isso? Sim, posso-vos dizer que poderão ir a 2 sítios diferentes e conjugar os dois. Poderão ir diretamente à norma ISO 13485, que o regulamento diz que têm que implementar e, portanto, deverão seguir a norma, e nessa norma, no requisito 423, diz mesmo dossiê do dispositivo médico. E, portanto, tem as cláusulas específicas onde têm que fazer a descrição de todo o dispositivo, pormenorizada, as características todas, as dimensões, a espessura, etc. A rotulagem ou a previsão da rotulagem que irá ter, as instruções de utilização, se for o caso de ter instruções ou catálogos ou folhetos, as especificações todas do produto em termos de materiais e portanto, de produto final, como é que ele vai ficar. E depois, portanto, e em termos de procedimentos, é obrigatório neste dossiê do dispositivo ter também procedimentos de fabrico, de embalagem, de armazenamento, de manuseamento, de distribuição, portanto, cláusulas específicas. Imaginem, por exemplo, que o produto tem que estar sempre até 60% de umidade relativa, em ambiente até 60% de umidade relativa. Isso deverá constar do dossiê técnico, porque são especificidades para armazenar o dispositivo. Procedimentos de instalação, enfim. É bastante exaustivo. O próprio regulamento também tem, também em género de checklist, tudo isto, tudo o que é necessário em termos de, portanto, detalhes e parâmetros para incluir no dossiê técnico, mas é bastante. Bastante exaustivo. Referiu que era importante, não é importante, é obrigatório a empresa implementar a norma ISO 13485, mas não a sua certificação. A evidência disso é, caso a empresa opte pela não certificação, opte pela implementação, como é que pode ser feita? Mesmo numa empresa que eventualmente seja certificada ISO 9001.
Pois. Aconselho vivamente a que integre dentro da 9001, integra 13485 e certifique. Porque na realidade depois é muito difícil evidenciar. E existem vários casos, até mesmo o ano passado, noutras áreas em que houve muita dificuldade em provar que o sistema estava montado. E depois acaba por ser muito difícil do regulador aprovar. Ou depois faz mesmo uma inspeção do regulador muito exaustiva, ou de facto, da experiência que tenho, posso dizer que não conheço um único fabricante de dispositivos médicos, já com anos, não é, de mercado, que não tenha a certificação de 13485. Aquilo que nós estamos a falar é da certificação da empresa fabricante. Da empresa, porque a ISO 13485 é uma ISO de sistema de gestão da qualidade, só que é específica para o dispositivo médico, mas o título dela é mesmo Sistema de Gestão da Qualidade. Se uma empresa fabricar produtos considerados dispositivos médicos e outros produtos que não dispositivos médicos, o âmbito da certificação vai estar restrito a esses produtos, é isso? Digamos, ao processo de fabrico, sim, desses dispositivos. Sim. Posso dizer que é muito comum. Auditei ainda este ano uma empresa que fazia mobiliário hospitalar, mas a par disso fazia outro tipo de mobiliário também, sem ser hospitalar. As camas articuladas, pronto, aquelas cadeiras hospitalares, e portanto esse mobiliário hospitalar é dispositivo médico, mas depois fazia outro tipo de cadeiras normais, enfim, até para restaurantes e tudo, e essa parte não é auditada, não está no âmbito desta certificação. Não está no âmbito. Mas está lá na fábrica, está lá na fábrica na mesma. Está na empresa, não é? Está na empresa. Está na empresa, claro. Há aqui uma questão que tem a ver com os benefícios da classificação do produto, do calçado, neste caso como dispositivo médico. Mas antes disso, nós estamos a falar de questões regulamentares, que é, isto eu mais uma vez a afirmar, perguntar. Ou seja, uma empresa que coloca no mercado, neste momento, um determinado calçado que diz que é para diabéticos, obrigatoriamente o produto tem que ter marcação CE e tem que cumprir este regulamento. Pergunta a afirmação, ou não é assim ainda? Não depende, a classificação não depende unicamente de um parâmetro e principalmente não depende da população-alvo, depende sim da finalidade. Se for uma finalidade médica dentro daquilo que é o conceito de dispositivo médico, atenuar uma doença, modificar a anatomia, tratar uma patologia, tratar uma lesão, então se enquadrar nesse campo e se o fabricante colocar isso no folheto ou na rotulagem, então é um dispositivo médico, mais do que a população-alvo. Pois, percebo, sim. Mas se colocar no calçado, que é calçado para diabéticos, obrigatoriamente tem que cumprir o regulamento, é isso? Não. Tem que dizer exatamente qual é a finalidade. Calçado para diabéticos, mas para quê? Para atenuar a ulceração, aquela ulceração que vos mostrei há pouco. Muito bem. Ou para modificar uma determinada anatomia no pé diabético. Também será. Portanto, depende da finalidade específica e não propriamente da população-alvo. Sim. Normalmente, por exemplo, esse calçado é tem vários fins, ou alegadamente será para vários fins. Eles têm que estar descritos na ficha técnica, ou obrigatoriamente. Essa junto do produto, ou na ficha técnica do produto, porque a ficha, aquilo que se chamou declaração, ou que se chama declaração UE de conformidade, que é outra questão que está aqui, tem que acompanhar o produto, ou é uma declaração que fica na empresa? É uma declaração da empresa e que acompanha o produto sempre que é solicitado. O mais comum até, eu penso que agora muitos de vós tiveram contacto com declarações de conformidade das máscaras. Algumas delas são dispositivos médicos e aparece a ficha técnica e se pedirem, é algo público. Portanto, a declaração de conformidade é pública e pode sempre ser solicitada ao fabricante.
O normal, quando se distribui ao distribuidor por grosso, é ir, de facto, a ficha técnica, mas o distribuidor por grosso tem o dever de pedir a declaração ou o certificado de conformidade, para ver se está tudo Ou ok. seja, o que está a dizer é que, por exemplo, a empresa pode ter essa declaração no seu website, por exemplo. Pode, sim, sim, é muito comum, e é muito comum, juntamente com a ficha técnica, tal e qual como muitas vezes também encontramos em químicos, fichas de dados de segurança também, por exemplo, é muito comum estar no website, sim, sem dúvida. Só, mais uma questão aqui em relação à rastreabilidade que referiu, porque referiu uma perspectiva, se eu percebi, eletrónica, não é? Falou num dispositivo eletrónico, um QR Code. Por exemplo. Mas, e que, no caso dos dispositivos médicos classe 1, isso só seria obrigatório a partir de 2025. Sim. É isso? Sim, é isso mesmo. E neste momento, o que é que as empresas têm que fazer a esse nível? O que é que sugere ou o que é obrigatório? Bom, em termos de rastreabilidade. Neste momento mantemos-nos naquilo que eram as diretivas e, portanto, há alguma rastreabilidade. O normal é haver por lote, algumas empresas já têm por número de série, mas o normal é haver rastreabilidade ao lote. Portanto, se houver um problema com um dispositivo, eu identifico o lote e depois no fabricante, o próprio fabricante tem que ir ao lote todo e decidir se vai retirar do mercado totalmente e se tem defeito ou não, portanto vai ali fazer análise de causas e ver que ação deverá fazer relativamente àquele lote. A partir do momento em que depois teremos já a UDI montada, aí já é diferente, não é? Vamos ao pormenor, à rastreabilidade daquele produto em si. O que é que eu sugiro? Sugiro que comecem a pesquisar como é que podem implementar esta questão da identificação única dos dispositivos. Na Google, se pesquisarem, facilmente encontram enfim, entidades e até a descrição de como o software pode ser instalado e comecem a fazer orçamentos para tentar perceber o que é que espera. Tanto os fabricantes como o distribuidor, porque o distribuidor também vai ter que ter esses códigos. Muito bem. Há aqui uma outra questão que tem a ver com a implementação da norma. Alguém questiona onde é que está referido isso no regulamento. Se está expressamente referido? Eu por acaso, tenho apenas aqui a norma em papel e estou com dificuldades em chegar lá. Era isso que eu estava aqui ao lado, porque já tinha visto aqui a pergunta e, de facto, okay. Vou aqui tentar dizer-lhe exatamente a página. Mas, sim, é o próprio regulamento que fala, assim, da norma. Mas vou chegar lá, acho eu. Dê-me um bocadinho, porque de facto não tenho aqui a norma em formato eletrónico, que já está aqui toda com as minhas cábulas. E então... A declaração UE de conformidade, enquanto procura se posso perguntar, isso há um modelo pré-definido, porque o regulamento refere aqui a alguns anexos, não é? Sim. Estão associados. Sim. Também se poderão guiar pelos anexos e pelo regulamento. No entanto, se forem ao site do Infarmed e colocarem declaração de conformidade na área dos dispositivos médicos, é público, nem sequer precisam de fazer login, nem nada. Tem lá uma minuta. A minuta ainda refere inclusivamente as antigas diretivas ou substituem pelo regulamento, mas tem uma minuta assim, é tipo uma autodeclaração dizendo que se comprometem a ter um sistema de gestão da qualidade, a ter um sistema de vigilância, a notificar o regulador sempre que necessário, e tem uma minuta assim de cerca de 2 páginas, talvez, nem tanto. É só preencherem e emitirem, sim. Há aqui uma outra questão que tem a ver com, digamos, com a tipologia de calçado. Eu vou ler, porque eventualmente a resposta pode esclarecer aqui algumas questões mais abrangentes. Caso o calçado tenha sensores e baterias, é um DM, é um dispositivo médico ativo? Pode ser na mesma classe 1? Se tiver bateria, sim. Se tiver bateria, sim, é um dispositivo médico ativo. Mas não é implantável, atenção, não tem nada a ver com aquela diretiva que vos falei de dispositivo médico implantável ativo, não é? Mas sim, é ativo desde que tenha uma fonte de energia, por exemplo, uma pilha, uma bateria, sim, é denominado dispositivo médico ativo.
Sim. Uma outra questão tem a ver com os benefícios, e voltando atrás, quais podem ser os principais benefícios à questão legal, isso já está mais ou menos claro, que uma empresa pode ter por comercializar ou referir que um determinado produto comercializa é um dispositivo médico? É uma questão de mercado apenas? Ou... Sim, é uma questão de finalidade, não é? Sim, de clientes-alvo, claro. Chegar ao mercado, chegar a um determinado mercado específico e poder proclamar isso, não é? Exato, da saúde. Em termos de mais-valia de negócio, basicamente é isso, não é? Poderá chegar ao mercado nacional e internacional, enfim, com os mais variados clientes dentro da área da saúde e daquilo que são os fins médicos. Vou apenas fazer aqui uma ressalva, só para depois não estranharem quando virem no regulamento. Há alguns dispositivos que, apesar de estarem no regulamento, eles denominam-se mesmo que não são destinados a fins médicos. Portanto, há ali uma exceçãozinha no regulamento que é para dispositivos que não têm finalidade médica, mas que estão incluídos agora. Essencialmente são os da área da estética, por exemplo, lentes de contacto coloridas, etc. Porquê? Porque tem a ver um bocadinho com a saúde, e a saúde é um bem-estar físico, psíquico e social também, não é? E, portanto, e como estão em contacto com mucosas, são efetivamente dispositivos que não têm finalidade médica, mas que também entram no regulamento. Mas pronto, é um à parte. Relativamente à sua pergunta, sim. Sim, há aqui uma outra questão que eu não sei, que é, no caso de um dispositivo com uma bateria, qual a tensão elétrica máxima permitida? Uma pergunta técnica. Sim, vai depender muito, e às vezes até precisamos de pareceres de engenheiros eletrotécnicos que deem o seu parecer e que sejam imparciais para que esse parecer apareça no nosso dossiê técnico. Muitas vezes nós fazemos equipa multidisciplinar. Se tivermos dispositivos mais ligados a softwares, chamamos informáticos e incluímos os engenheiros eletrotécnicos, engenheiros mecânicos, etc. Portanto, é aqui uma pergunta um bocadinho vasta, depende do equipamento e da anatomia, da finalidade. Muito bem, muito bem. Julgo que estamos na fase final aqui do webinar. Não sei se julgo que não há mais nenhuma questão, entretanto, que tenha sido colocada por qualquer um dos participantes. Não sei se, entretanto, a Cátia Saramago quer acrescentar algum aspecto ou quer salientar algum aspecto mais relevante. Eu agora não estou a conseguir efetivamente chegar lá porque há aquela questão de onde é que da norma. Sim. implementar a norma, porque tenho aqui o regulamento em papel e está-me a ser aqui difícil de encontrar, mas é numa zona, portanto, se procurarem no regulamento a área da documentação técnica, tem mesmo uma parte que diz Sistema de Gestão da Qualidade. Tem mesmo um requisito. Claro, uma indicação. Na palavra-chave, como Sistema de Gestão da Qualidade, aparece a norma e pronto, e aparece a dizer que é preciso implementar, juntamente com a gestão de risco, inclusivamente diz logo e acrescenta que é necessário, obrigatoriamente, manual da qualidade, e o tal responsável da observância regulamentar. Mas fala logo que é obrigatório o manual da qualidade, com procedimentos. Inclui... Muito bem, muito bem. Esta pessoa que nos está a fazer esta pergunta, se depois não encontrar, por favor, fique à vontade para contactar diretamente o Centro Tecnológico e se calhar conseguimos esclarecer. Claro. Muito obrigado. Cátia Saramago, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação e pela forma como conduziu este webinar. Penso que, no geral, foi bastante esclarecedor. Agradeço também a todos os participantes no webinar, que nos acompanharam durante estas quase 2 horas do webinar. E este webinar vai ficar disponível no nosso canal de YouTube e esperamos
que qualquer questão que possam, entretanto, ter ou que possa, entretanto, surgir, a possam colocar ou à KT Saramago ou ao CTCP diretamente, que nós com certeza iremos responder. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. A Cátia não saia, por favor, do webinar, que assim podemos falar.